Sabe aquelas plantas que cobrem paredes ou descem de pergolados, colorindo e perfumando jardins? São as plantas trepadeiras. A gente foi saber mais sobre elas e até conhecer os truques do plantio. O pergolado foi feito para decorar a praça, mas boa parte desse charme vem da planta que delicadamente percorre a estrutura. Os galhos se apoiam na madeira e as flores colorem e perfumam todo dia o caminho da Dona Nairete. Eu acho muito bonito, né? Porque a planta, quando ela fica toda enramada, ela dá muita presença. Esse jeito de misturar a natureza ao que é feito pelo homem é uma das vantagens das plantas trepadeiras. Quem chega assim na primeira vez tem a impressão de que é tudo a mesma coisa, não é isso? São plantas que precisam de um suporte e que crescem apoiadas nessa estrutura. Agora, se engana quem pensa assim. Existem diferenças e muitas. E antes de você definir qual a espécie que vai plantar no quintal, ou na sua casa, ou numa área até de sítio, por exemplo, é preciso pensar em algumas coisas importantes, como a incidência de luz, se tem muito ou pouco sol, o tipo de estrutura que vai servir de suporte, o que você quer com essa ornamentação, se é uma cobertura maior, uma coisa mais delicada, e até o perfume. Você já parou para pensar sobre isso? Bom, a gente pensou e agora nós vamos dar dicas preciosas. Vamos passear no jardim? Quem nos ensina é a Carla Dória, especialista em jardinagem. Entre as espécies mais conhecidas estão a ricaçulina e a russélia. São plantas aparentemente diferentes, mas com características comuns. Gostam de muito sol e precisam de muita água. Aqui a gente tem um exemplo da russélia ou milindrão, que ela tem uma folhagem bem fina e as flores bem delicadas. Ali a gente tem a ricaçulina ou sete léguas. São diferentes no formato e nas cores, mas elas são trepadeiras. Elas podem tanto ramar para baixo, se você colocar numa jardineira, como você pode plantar no chão e conduzir ela para subir em um pergolado. Quando a gente tem uma trepadeira com flor, como é o exemplo dessas duas plantas, a gente precisa de quê? Sol, muita água, o que é necessário? Primeiramente, o sol, porque sem ele ela não vai desenvolver. A água é essencial para manter ela viva e a adubação para fazer com que ela fique florida e bonita. Então, o ideal aqui é a área externa. É a área externa. Aí, por exemplo, se você vai colocar essa trepadeira num local que pega sol o dia todo, é necessário que você molhe 2 vezes no dia bem molhado, porque nós temos um sol muito quente. Se for só botar num local que pegue só o sol da manhã ou da tarde, basta você molhar 1 vez por dia bem molhado. A gente está aqui perto de uma thunbergia que tem uma vantagem muito interessante. Olha, esses pendões floridos que a gente está vendo, eles se formam num espaço de tempo muito menor do que outras espécies. Essa aqui tem quanto tempo, por exemplo? Essa aí ela tem mais ou menos de 6 a 8 meses de plantada. Né? A thunbergia é uma planta assim, que ela é muito rápida, então se você quer fazer um pergolado para que ela cresça logo e que logo cubra o pergolado, você pode colocar a thunbergia, ela é uma das melhores plantas, assim, o crescimento dela é rápido e a inflorescência dela é muito linda. Tem flor demais. Né? Ela flora o ano todo e ela vai caminhando e às vezes toma até muitos espaços. E qualquer estação do ano tem flor? Qualquer estação do ano tem. Ela é uma flor que dá o ano todo. A gente está aqui numa área de bastante incidência de sol, dá para ver que o sol está bem forte. Esse sol é vantajoso para a planta? Vamos chegar até aqui pertinho para a gente ver. Sim, esse sol é muito bom para a planta e é justamente por isso que ela está assim bonita, florida, justamente porque ela precisa mesmo dessa incidência de sol. Ó, tá aí a dica, se a pessoa estiver com pressa, olha a planta ideal. Thunbergia. Outra espécie de trepadeira que chama a atenção pelas flores é a primavera, que de tão colorida recebeu o nome da estação mais florida do ano. Aqui a gente chama ela de cabrita.
O nome científico dela é Bougainville. Em São Paulo o pessoal chama de primavera. Então fica mais bonito primavera porque dá nome à estação, né? Então ela também é uma trepadeira de sol, muito bonita, tem uma inflorescência o ano todo. E essa espécie aqui, nessa tonalidade, além de você conduzir ela como trepadeira, você também pode conduzir ela para ficar uma bolinha redondinha. Então ela fica aquela bola de flor lilás. O jasmim da Índia chama a atenção pelo perfume. Essa flor, esse jasmim também se chama Romeu e Julieta, porque de manhã as flores abrem brancas e com o passar do dia elas ficam avermelhadas. Além de ter a beleza do tom, ela também tem um perfume. Agora sim, Bem cheiroso. é cheiroso. Agora sim, você consegue sentir uma incidência de perfume, normalmente nos jasmins, ou pela manhã bem cedinho, ou então no final da tarde, 5h30, 6 horas, aí ele exala um perfume maravilhoso. Ela é mais perfumada do que outras flores de plantas trepadeiras que a gente já viu, por exemplo. Ela é uma trepadeira e ao mesmo tempo ela é um jasmim, entendeu? Então todo jasmim, ele é perfumado. Assim, uns mais fortes, mais intensos, outros mais suaves, mas assim, em termos de tonalidade, de coloração, o Romeu e Julieta, o jasmim da Índia, ele tem um tom mais forte, porque normalmente os outros jasmineiros, eles são de tonalidade branca. Se a planta fica no sol, tem que ter cuidado especial com a oferta de água. Só que tem espécies que são mais resistentes. Essa trepadeira aqui a gente encontra muito nas praças, nos ambientes públicos. O nome dela é alamanda, é isso? Por quê? Ela é uma alamanda porque ela é muito resistente. Então, por exemplo, normalmente esse jardim de praças, ele não tem assim uma molhação frequente. Então, o pessoal opta para colocar ela pela resistência. Não é que ela possa ficar sem água, mas ela assim, se ela ficar um dia sem água, ela resiste. Essa trepadeira, ela tem nos tons amarelo, no tom vinho, que é muito bonito, e no tom salmão. Mas as mais usadas são as amarelas e as vinhos. Na sombra, a dica é a cingônia. Agora, se você tem um espaço onde não tem essa incidência de sol, tem dica aqui, né, Carla? Que planta é essa? Tem. Essa planta é um cingônio, que ela é uma planta rasteira, mas se ela encontrar ou um tronco de árvore ou uma parede, ela vai se encostando, subindo e ela vai se fixando ao tronco ou à parede e ela então se torna uma trepadeira de locais sombreados. A gente não tem só esse tipo, né? Não, a gente tem outros tipos. A gente tem a jamaica, que é essa aqui, que o pessoal usa muito essa planta para colocar assim em xaxim, né, na varanda, num pergolado, ela pendurada. Mas ela também, se você colocar ela no chão, plantar ela no chão e ela tiver ou uma parede, ou um tronco de árvore, ou um pergolado de sombra, ela vai se ramando e vai subindo. Outra também que a gente tem um exemplo é a jiboia. A jiboia ela tem a folha verde e amarela. Quando ela está no chão, as folhas são pequenas, mas quando ela se encosta ou num muro ou numa parede, ela fica com as folhas bem grandes. Ela também é uma trepadeira de sombra muito bonita. Depois que a pessoa escolheu a espécie, aí é a hora de plantar. A gente tem aqui um dos exemplos, olha, essa aqui é a ricaçulina e a gente vai mostrar como é que faz o plantio, porque para isso também tem dica. Carla, tá com tudo preparado aqui, né? Já estou com tudo preparado. Primeiro você vai pensar no tamanho do vaso, porque se for um pergolado alto, você tem que colocar um vaso também alto, porque você tem que dar volume de terra para ela poder se desenvolver. Aí você escolheu a planta, escolheu o vaso que você vai colocar, e aí você vai ter que colocar no fundo desse vaso um pouco de pedra, ou brita, ou caqueiro velho quebrado. Você vai colocar para fazer a drenagem desse vaso. Após você botar as pedras, você vai colocar a terra. Depois que você colocar a terra até uma certa altura, você coloca a sua plantinha, rasga esta embalagem, porque não pode plantar com esta embalagem, você rasga a embalagem, mas procura tirar o torrão da planta inteiro. Colocou ela no vaso, na altura, você aí vem e completa com a terra. Depois de plantar, o truque final.
Atenção, gente. Para finalizar, tem uma dica preciosa, que é esse fiozinho de nylon. Por quê? Porque você pode conduzir a planta. Quem vai conduzir a planta é você. Então, você faz o seguinte, após você plantar, você vai pegar em uma ponta do fio de nylon, amarrar folgado na ponta da planta, e a outra pontinha do fio de nylon você coloca lá em cima do seu pergolado. Então, aí você vai conduzir, porque quando ela for subindo, ela vai subindo pelo fio de nylon. Então, ela chega mais rápido lá em cima do que você deixar ela solta. Dica: fio de nylon. Aí é só esperar crescer. Aí é só esperar crescer, mas é importante que você molhe e que você adube, porque se não tiver adubo e molhação, a planta não vai, não. E um pouquinho de amor também. E um pouquinho de amor. Cuidado, né? É essencial.